Fala galera, beleza? Fazer um vídeo de fechamento do dia. Esse vídeo aqui vai ser bem rápido, tá? Explicar um pouco como é que foi o dia no índice até o momento, do dólar também. A galera que vai assistir esse vídeo aqui, vocês que assistirem esse vídeo, vem pro grupo aqui, ó, tá? Vem fazer parte desse grupo aqui no Profit, beleza? Aqui é mais prático para mim ficar jogando conteúdo, estudo, marcação. Por quê? Porque eu já tô com a janela do Profit, do Profit aberto. Aqui eu só tenho a facilidade de jogar para cá. E quando é no Telegram, tá até fechado o Telegram. Quando é para o Telegram, eu tenho que tirar print da tela. Ou então eu tenho que baixar a imagem, tá? O tempo todo. Aí, com isso eu encho, né? Fico enchendo meu PC de figura do índice. Então aí eu tenho que tirar print e vir aqui para o grupo e jogar tudo para cá. Algumas coisas eu vou jogar para cá agora. Não vai ser tudo pro trade aqui, pro grupo do Telegram, tá? Aqui vocês também podem tirar dúvidas, quem quiser comigo, fazer alguma pergunta. E aqui no grupo, no Profit, ele é mais prático. Aqui a gente tem como conversar, a gente tem como trocar ideia. Vocês podem mandar imagens também. Creio que vocês consigam mandar também até imagens suas de vocês, do Profit de vocês. Uma pergunta, né? E aqui eu, com a janela já aberta, tanto do índice e do Profit, eu já consigo responder, né? Tirando dúvida, se for o caso de vocês, né? E eu achei muito mais prático, tá? Quem quiser fazer parte, cai pra dentro, divulgue ao grupo também, beleza? Isso aí, galera, tamo junto. Vamos fazer aqui um vídeo rapidinho aqui. O índice futuro, né? Eu vou jogar lá pra janela, pra janela mais limpa que tiver. Só com a média de 20. Índice futuro, galera. O que aconteceu hoje nesse belo ativo? O que aconteceu hoje nesse belo ativo? Minha voz ainda tá... Você vai falar de voz, eu já começo a tossir. Eu vou tirar todos os estudos aqui dessa janela. Índice futuro abriu em gap de baixa, mas fechou acima da média de 8, me indicando aí um contexto gráfico, aí de compra já na primeira barra do dia, né? Pelo setup 2.0. Que tipo de setup é esse? Essa estratégia eu vou gravar um vídeo específico só para esse tipo de operação. É uma operação que eu identifiquei, estudei muito. Porém, eu venho analisando ela nos últimos pregões, né, nos últimos dias, que em pontos estratégicos, em pontos técnicos, esse ativo também dá esse 2.0, não só na abertura. Porque normalmente eu só observava esse tipo de modelo aqui na abertura, né? Na abertura. Então eu acabei que excluía qualquer outro cenário bem parecido, né? Qualquer outro cenário parecido com o movimento que não fosse na abertura do dia. Então por isso aí eu comecei a observar mais o ativo. Em certos pontos ele tá também esse tipo de estratégia e também evolui bem o trade, tá? Então esse aqui é um setup, ainda nunca já fiz até as estatísticas dele, mas faz muito tempo. Mas ele é bem assertivo, tá? E funciona da seguinte forma: geralmente no índice ele vai dar muito mais vezes do que no mini índice, tá, galera? No índice ele vai dar muito mais vezes do que no mini índice.
E qual seria aqui o contexto aqui para o 2.0 rapidinho? Vou ampliar aqui o zoom. Eu vou deixar aqui, ó. Primeiro candle do dia, ele abriu abaixo da média de 20 e cortou, fechou acima da média de 20. Eu vou marcar a sua máxima, tá? Qual é o ponto aqui que eu estou visando para como alvo macro, na verdade? Eu sei que a média de 200 está por aqui. Deixa eu botar a média de 20, de 200. Ó. Excluir também aqui que eu vou precisar da média de 200. Aqui ainda é interessante e é preciso a média de 200. A média de 200 já está totalmente ascendente. Ela está vindo de ascendente, né? Está vindo de um ponto altista. Então eu tenho aqui a estratégia cruzando a média de 20 períodos, tá? Ela fechou, abriu abaixo da média de 20, fechou acima da média de 20, ou seja, ela cortou a média de 20. Por isso eu até coloquei o nome 2.0, né? É meio fictício, mas depois eu arrumo outro nome, porque ele corta a média de 20 períodos, tá? Ele corta a média de 20 períodos. Então esse candle 1, o primeiro candle do dia de hoje, ele cortou a média de 20. Então eu poderia colocar uma compra aqui, uma compra nesse candle e projetar aqui 127.2 para cima. Tá, ele chega a 161.8 a maior parte das vezes, mas mais precisamente ele vai chegar em 127.2, tá? Em 127.2, ou seja, o marca máxima e mínima desse candle. Opa, tira aqui. Ó. Ele já deu compra pelo primeiro candle, ele foi acionado, o stop dele seria no fundo, na mínima do mesmo candle. A maior parte das vezes essa operação ela vai ter o stop grande mesmo, tá? O stop aqui deu 468. Com o contrato aí, você vai projetar essa primeira barra para cima, buscando 127.2. Aonde seria 127.2? Você pega a projeção de Fibonacci em níveis, você vê que inclui 127,2, tá? Incluir, tá aí, aplicar. Deixa eu botar a aparência desse nível aqui em rosa fusco. Geralmente eu sempre busco esse alvo como para esse tipo de operação. Mas se você estiver atento ao movimento, se vê que os candles estão miúdos até chegar ao alvo, beleza, você sai no alvo que é o alvo que eu mesmo determinei para mim mesmo. Nessa condição aqui, como os alvos foi crescendo, você pode tentar levar o alvo ou espelhar um alvo até maior, dependendo da condição do trade, que for até o que eu fiz hoje, tá? E porém, eu não entrei nem pelo 2.0, não entrei por essa estratégia. Eu entrei no terceiro candle. Beleza, deu contexto, deu gain, 127.2 está aqui, ele bateu, chegou a dar 574 pontos e o stop de 473 pontos. Ou seja, deu mais que 1 para 1. Não seria bom buscar um nível de 2 para 1? Sim. Seria óbvio que seria bom. Só que nem sempre ele vai, porque como é um setup, é uma estratégia rápida, de movimentação rápida, às vezes não vai, tá? Então ele vai só no alvo, nesse 127.2 em 100%, em 1 para 1 ou 127.2 mesmo. Por isso, a maior parte das análises que eu fiz, ele sempre bate em 127.2. Tá? Ele pode hoje, dependendo da condição ou do gráfico, como que é o índice cheio, ele pode superar ou ele pode nem chegar muito. Mas boa parte dele vai chegar em 127.2, tá? Então eu vou tirar esse FIBO aqui por enquanto, não me interessa no momento. Primeira compra do dia foi aí pelo 2.0, eu esperei, como é o primeiro dia da semana, né? Eu poderia ter comprado, poderia, mas o stop estava grande.
Ah, mas não é estatístico, você tem que entrar em todos. Eu não sou obrigado a entrar em todos. Se você for bem seletivo, se você for muito bem seletivo, você consegue, cara, pegar bons movimentos, os trades melhores ainda. Você não precisa ser só entrar porque identificou a operação, tá? Você tem que entrar porque você se sentiu confortável, você tá vendo o melhor ponto estratégico para comprar ou para vender. Eu tinha a média 200 dando apoio, tem um realinhamento aqui de 20, com a média de 20 com a de 200, tem um realinhamento 20 por 200. Então, esses aqui são os melhores, quando estão próximo da média de 200, o ativo tá vindo próximo da média de 200, aí dá o 2.0, aí realinha a média de 20 com a 200 e vai para cima. Essa é um dos melhores que eu acho, tá? O que acontece? O segundo candle veio fazer um pullback, tá? Fez um pullback na média de 20, chegou a violar a média de 20, mas não fechou abaixo da média de 20. E o terceiro candle ele estoura para cima novamente, fechando acima da primeira máxima do primeiro candle do dia, ou seja, da primeira resistência do dia, né? Então aqui ele fechou acima, formou uma máxima maior, aonde depois que o mercado formou esse candle 4, eu coloquei minha ordem de compra aqui, ó. O candle 5 ele acionou um inside bar, mas não acionou meu trade, voltou para baixo. Eu pensei em tirar minha posição. Em seguida, o candle 5 deixou outro inside bar, o candle 6 na verdade deixou outro inside bar, onde eu poderia descer meu gatilho de compra para o candle, para a máxima do candle 5, mas deixei lá no máximo do candle 3 mesmo. E o ativo acionou, né, pegou minha ordem, foi para cima. E como eu tinha entrado só com um contrato, galera, esse foi um vacilo meu. Como ele pegou minha ordem, tá? Ele rompeu, ó, o candle 8 fechou acima da máxima, tá? Prévia do dia. Candle 8 fechou acima da máxima prévia do dia e formou aqui um micro pivô dentro dos 2 minutos, ó. Eu poderia ter adicionado mais um contrato aqui e ter subido até meu stop, tá? E não fiz isso. Fiquei obcecado aqui nessa resistência. Tem hora que eu fico olhando para a resistência que vai romper e esqueço desse movimento aqui, desses GIF besta. Então aqui, ó, era ponto sim para mim, tá? A ter adicionado mais um contrato, pelo menos nessa região. Aqui entre o candle 8 e 9 que ele formou nos 2 minutos, um pullback escondido, tá? Pullback que foi pullback do rompimento aqui da máxima da primeira resistência do dia, já o primeiro topo do dia, né? Então essa aí foi o primeiro trade que eu fiz foi aqui, tá? Não, esse foi o primeiro trade, mas o que eu fiz mesmo foi esse. Aqui foi só a adição que poderia ter adicionado e acabei que não fiz essa adição. E aí o ativo andou bem, né? E eu fiz a projeção micro. Eu peguei esse fundo com esse topo, eu espelhei ele para cima. O ativo tinha rompido já também 161.8, bateu em 200%. Aí eu peguei a primeira barra dos 15 minutos também, projetei porque nos 15 minutos já deu um contexto claro de Unpunchman, né? O que é o Unpunchman, galera? Primeira barra do dia ela abre com força, uma barra ampla com força abaixo com as médias por baixo, né? As médias tem que estar correndo por baixo dessa barra. O segundo candle do dia ele acaba sendo um inside bar, ou mesmo uma barra ignorada, tá? Ou mesmo uma barra ignorada, que no candle seguinte ele apenas aciona aí essa barra ignorada e vai embora. Aonde seria a compra aqui nessa região? A compra seria aqui, tá? Então eu conciliei aqui nessa minha entrada aqui os 15 minutos com os 5 minutos e fiz essa entrada.
O stop é na mínima do candle sidebar, tá? Dos 15 minutos. O meu stop também coincidiu no mesmo ponto, foi na mínima do candle 4, tava o meu stop. E o ativo acionou. Então, quando ele aciona e anda a favor do trade, eu projeto a primeira barra do dia para cima e busco aí os alvos, tá? E busco os alvos. Isso é One Punch Man, tá? Eu aprendi essa estratégia aí com o mestre Stormer, né? Stormer, o Alexandre Volvix, beleza? Eu não uso muito, né? Mas em ações já dá bastante esse tipo de ação, esse tipo de estratégia. É uma estratégia boa em ações. No estudo é raramente vocês vão ver isso nos 5 minutos, mas no 15 minutos ele tem bastante, tá? Então, enfim, eu conciliei o One Punch Man aqui com o 2.0, com esse pullbackzinho aqui, né? Essa sequência de sidebar aqui em cima, respeitando aqui bem a VWAP no dia. Então, eu acabei construindo toda essa estratégia aqui para me fazer uma operação. A pena minha aqui que eu não acrescentei mais aqui na ruptura do candle 9, tá? Ou do candle 8. Poderia ter sim adicionado mais um contrato ali. Então o ativo andou bem, eu fiz esse espelhamento também do primeiro candle, ele rompeu, né? Chegou bem lá 200% o One Punch Man, chegou a andar aí 1.200 pontos só nessa operação, porém da meu ponto de entrada mesmo, chegou a dar 1.300 pontos do ponto de entrada. O primeiro ele chegou a dar muito mais, né? Então eu tive que fazer um novo espelhamento, né, um mais significativo. Eu peguei então a máxima desse conjunto todo, um espelhamento com esse movimento, e o ativo rompeu o primeiro alvo, rompeu 100%, parou em 100%, tá? Ele parou em 100%, ó. Ele andou muito, né, esticou muito, e tinha que vir testar a média de 20 períodos. Ele formou até um power breakout em cima da média de 8 períodos, em cima da média de 8 períodos aqui, tá? Com esse candle 23 ele estourou para cima, acionou o power breakout pelos 2 minutos, mas frustrou e voltou para baixo. Foi onde eu fiz outra venda. Essa venda que eu não registrei, eu registrei só no Instagram. Porque eu fiz essa venda contra toda a tendência? Porque aqui, galera, é o seguinte, ele bateu em 100%, formou o primeiro topo, veio formando um power breakout que acionou isso nos 2 minutos. Nos 5 ele só ficou aqui pela média de 8. Ele ficou pela média de 8 aqui, acionou, deixou essa sombra superior, ou seja, o martelinho. Não está isolado esse martelo, está um martelo aí me dando condição, então já depois que acionou o power breakout nos 2 minutos, me deu condição clara de um trap, galera. Trap bold, trap contra a tendência, ou seja, uma armadilha contra a tendência. Ele fingiu que foi, mas voltou, deixou o inside bar o candle 24. Candle 24 é acionado, o inside bar do candle 24 é acionado contra a tendência. Tá vendo essa sombrinha do candle 25? Foi acionado, só que a minha venda foi na perda da mínima do candle 25. Esperei a confirmação. Então aqui, ó, ele deixou um trap, ele deixou um falso movimento aqui de power breakout para os 2 minutos. Um falso movimento de continuação, um falso rompimento de nível de 100%. Sem falar que estávamos na máxima de sexta-feira também. Deixou esse inside bar aqui, gatilho vendedor contra a tendência, tá? Não é caçando topo e fundo, mas o volume também estava fraquíssimo. Dificilmente ele ia tentar ganhar uma impulsão aqui para tentar buscar o terceiro alvo, tá? Então eu esperei essa confirmação. Esse candle aqui eu assustei porque deixou essa sombrinha no candle 25. Se ele não tivesse deixado essa sombra aqui no candle 25 inferior, tivesse fechado na mínima mesmo desse candle, mais próximo da mínima,
ele ia fechar abaixo da média de 8 e seria melhor ainda. Mesmo se eu cogitei a primeira entrada, eu fiz essa venda, adicionei uma venda aqui e saí na média de 20 períodos mesmo, que é um trade contra a tendência. Eu pensei em levar aqui para ver o VWAP, a VWAP estava batendo aqui, mas preferi guardar esses 270 pontos aí, tá? Então foi a segunda operação do dia. Depois disso tudo, o mercado armou um pivô de baixa. Ele armou um pivô de baixa, né? Pivô, ó, veio testar duas vezes. Olha a média de 20 dando baita suporte, baita resistência, na verdade. Confirmou no candle 38 aqui o rompimento desse pivô de baixa, tá? Confirmou. Aqui daria venda? Sim. Mas não é o tipo de venda que eu gosto de fazer. Mesmo me dando condição, eu não gosto de fazer, porque olha essa movimentação bonita de alta que eu peguei. Esse aqui foi um trade muito arriscado, mas que como estava esticadíssimo, né? Deu a primeira falha aqui, deu sinal de venda, eu saí na média de 20, porque aqui na média de 20 ele poderia reagir. Poderia ser um PC aqui e eu tive embora. Por isso que eu finalizei na média de 20 períodos. E esse pivô de baixo aqui, se você botar a média de 50, olha aqui a média de 50. E se eu tivesse feito a venda, eu tinha saído também na média de 50. Também teria saído até na média de 50, né? Mas o ativo acabou que parou aí. Nem na retração 50% do dia o ativo chegou, tá? Você pegar aqui a retração da máxima e a mínima do dia, faltou menos de 10 pontos, vamos colocar aí 10 a 20 pontos, menos de 10 a 20 pontos aí para o ativo testar a retração de 50% do dia, ou seja, da primeira mínima do dia, do primeiro candle, e da máxima do dia, tá? Eu não espelhei com esse fundo. Mesmo que fosse com esse fundo aqui, ele também não ia chegar nem perto, tá? Mesmo assim, quem pegou esse pivô de baixo teve que finalizar curtinho, aqui em 50%, nessa região, ó, próximo dessa região de troca de polaridade. Eu só vou espelhar aqui o pivô, esse pivôzinho. A gente pega aqui essa máxima, esse fundo, espelha para baixo, ó, ele não chegou nem a 161.8. A gente pega aqui esse fundo, corrigir, que seria essa projeção. Olha só, 100%, galera, 100% do espelhamento do pivô, nem foi o espelhamento do pivô original, que o pivô original a gente tem que pegar da máxima, espelhar todo esse movimento, mas mesmo eu peguei só o do pivôzinho, ó, só esse pivôzinho, espelhei para baixo, ele não chegou nem no 100%, tá? Deixa eu botar o imã aqui para ver. Olha, ele ficou mais preciso com o imã aqui. Então ele chegou sim no 100% desse espelhamento, dando aí mais 320 pontos. Mas olha o choro que ele caiu. Sombra inferior, que foi neutralizada no candle seguinte, ó, neutralizada no candle seguinte, e enfim ele crava o alvo e volta com tudo para cima, tá? Então foi um terceiro sinal de venda que eu particularmente não faria, né? E esse trade que eu fiz aqui contra a tendência já foi outro muito arriscado, de forma alguma, velho. Era para me ter feito essa operação. Peguei 1000 pontos. Para que eu vou pegar 200 pontos, galera? Para que eu vou querer mais 200 pontos? Para que eu vou querer esse aqui, ó, um trade contra a tendência mais forte do dia, pegar 300 pontos? Eu tava com 1000 no bolso. Não faria sentido, né? Mas deu contexto, o contexto foi bonito e deu trade e andou bem, tá? E andou muito bem. Então
foi um trade imaturo esse aqui no topo do dia, mas também teve um contexto melhor do que esse daqui do pivô de baixo, tá? Então depois disso aí o ativo andou totalmente em busca do fechamento perto da máxima do dia, porque não faria sentido ele entregar todo esse movimento, né? Mesmo com essa correção aqui ABC, quem comprou aqui um trade bem arriscado, ele pode buscar o fechamento da máxima do dia, sim. Ele pode tentar fechar mais próximo da máxima possível. Ele pode entregar um movimento o dia todo? Pode. Mas, né, como hoje é feriado lá fora, não faria sentido também entregar todo esse movimento de alta, né, na parte da tarde. Então ele tá aí caminhando tipo numa deriva, num canalzinho de alta. Ó, num canalzinho de alta. Esse canalzinho de alta, ele não me deu contexto algum pelos 5 minutos de trade, tá? Nenhum. Ele tá fraquíssimo aqui já quase finalizando o dia, 5h35. Muito fraco, tá? Pelos 2 minutos teve até alguns trades, vamos ver se teve pelos 2 minutos dentro desse canal. Ele formou o primeiro movimento, né? Testou o canal novamente, voltou, tentou ir para cima, não conseguiu, voltou, testou essa resistência e voltou. Se a gente der um zoom aqui, ele tem até uma troca de polaridade nessa região. Aqui tem uma troca de polaridade. Deixa eu ver aqui. É exatamente aqui mesmo. Esse aqui tem uma zona de suporte, ó. Tá vendo? Fundo, topo, né? Trocou polaridade, região de troca de polaridade. Então esse suporte aqui, ele é uma região de troca de polaridade. Então daria compra, galera. Aonde aqui, se a gente fosse pensar numa compra pelos 2 minutos, neste inside bar, tô em cima da LTA, fui para cima, buscou resistência e novamente aqui nessa LTA, ó. Fundo também, compra, buscando resistência até mais. Você chegou a andar mais isso. Então deu essas duas oportunidades pelos 2 minutos, tá? Na venda, dentro desse canal ele não deu, porque ele não chegou mais lá na resistência do retorno do canal, então não deu mais contexto algum. Galera, só o sangue de Cristo. Dia finalizando aí no índice. Deixa eu ver como vai fechar no diário esse candle. Vai fechar bem, anulou totalmente aquela sombra. Anulou essa sombra de sexta-feira superior. Passando a nos entender que aqui foi um fundo, né? Trap, acionou o trap e pode vir buscar aqui essa região. Ou seja, ainda o índice está nessa congestão aqui ainda. A gente pode imaginar isso aí como uma congestão. Eu falei que ele estava esperando a média de 20 se aproximar para poder impulsionar, mas como ele fechou abaixo da média de 20, ele vai esperar. Ele vai formar, na verdade, aqui um breakout ou um bandeirão para ou romper para cima ou romper para baixo, tá? Isso aí foi o nosso índice de hoje, tá, galera? Dia até tranquilo para quem operou na parte da manhã, sem muitos segredos. Esses alvos aqui eu posso esperar ele para amanhã ainda, e essa retração também. O terceiro alvo aqui ainda pode ser alcançado caso o ativo dê continuidade amanhã, né? Essa movimentação. E também tem esse espelhamento maior aqui para cima, que aqui nessa aba não tá, e aqui também nessa não tá.
Tá aí, ó, essa em verde aqui é espelhamento que está confluindo aqui em vários pontos, né? Em vários pontos. Beleza, galera? Esse foi o índice futuro. Deixa eu jogar pro dólar rapidinho. Dólar. Dólar feio. Horrendo. Pegou uma tendência de baixa, né? Conseguiu andar no canal de baixa. Porém, sem volume por conta do feriado. Eu falei que se ele perdesse aqui esse suporte, ele entregaria um movimento. Até chegou a tentar, mas pela falta de liquidez aí, ele não evoluiu. Não foi interessante de forma alguma fazer a operação no dólar, tá? Ele conseguiu perder a mínima do inside bar diário. Ele conseguiu perder a mínima do inside bar diário, e ainda eu posso considerar isso aqui ainda como um pullback, porque não chegou a fechar abaixo da média de 20 períodos. Ou seja, está sendo apoiado no momento aqui pela média de 20 períodos, tá? Se amanhã, galera, por exemplo, acontecer essa merda de ele vir para cima, uma troca de polaridade com convicção aqui, romper a máxima, ele vai abrir compra e vai jogar para buscar o que? A média de 200. Tá? Ele vai buscar para jogar a média de 200, ou até mesmo esse espelhamento aqui macro, e esse micro espelhamento, que é o espelhamento semanal que eu fiz, tá? Então tem que tomar cuidado. Se ele fazer essa movimentação, ele pode sim buscar esses alvos, porque ele já rompeu aqui essa deriva, está no processo de pullback em região de troca de polaridade, tá? Se acontecer também do mesmo, continuar o movimento e vir buscar 50% da retração ou 61.8, esse rompimento aqui ele vai falhar, vai passar a entender que falhou o movimento, mas aparentemente até 61.8 ainda pode ser válido. O problema só é que ele vai perder a média de 20, aí vai enfraquecer todo o movimento. Para ele voltar a subir, ele vai exaurir toda a sua força na retomada de tendência compradora. Isso enfraquece o ativo e pode jogar o ativo lá para baixo, tá? Lá para mínima, lá para o fundo. E como eu tinha feito a projeção semanal de baixa, foi pelos 60 minutos. Eu espelhei aqui esse oco esquisitíssimo, né? Um oco bem esquisito mesmo. Só que eu peguei a máxima com esse fundo aqui e joguei para baixo. Tá aí. Espelhado para baixo, espelhado para cima. Pontos estratégicos aí pro dólar, tá? No dólar não tenho muito o que falar, tá? Só vou dar uma olhada aqui agora rápida no Bovespa diário. Muito parecido com o índice, mas nós vamos olhar assim mesmo, também anulando o candle e a sombra sexta, superior de sexta-feira. O S&P no dia neutro, num dia bem neutro, bem sem nada, né, sem contexto algum, ficou o dia todo de lado. Se o mercado americano fechado, né, óbvio que ele não vai fazer nada. Os juros de 2024 caiu 0,16, também fraquíssimo. E eu falei o que para vocês, galera? Que se ele rompesse esse breakoutzinho aqui, ó, para onde ele romper, ele ia andar, né? Ele perdeu o fundo, perdeu o suporte e tá vindo buscar aqui, região de suporte ainda, tá? Eu tinha falado isso no vídeo final de semana passado. Perdeu o suporte, rompeu o retângulozinho para baixo e tá caindo. O objetivo dele é tentar buscar essa retração de 61.8 ou a média de 200. Parece tá querendo formar aqui até um pivôzão.
de baixa, né? O destaque aqui das ações, deixa eu destacar a Vale aqui. Vale chegou no fundo de suporte, né? Lápide aqui deu compra, bonita essa lápide, ó. Hoje evoluiu um pouco, né? Evoluiu até bem. Esta lápide. O momento que eu tô vendo aqui é um alargamento em Vale, só isso, ó. Um alargamento na Vale. Mas se a gente for botar o suporte aqui, tivemos essa lápide que deu compra. Só que essa lápide ela foi acionada de cima para baixo. Eu não gosto de quando os trades é acionado de cima para baixo. Ele abriu aqui, esse candle negativo fechou. Ele tinha que andar para cima, não para baixo. Então eu já tiro minha ordem aqui da máxima automaticamente. Porque ou é melhor que o ativo acione de baixo para cima, porque dependendo que ele nem aciona o trade, fica aqui como se fosse um dia abaixo da máxima do pregão anterior e não aciona o seu trade. E dessa forma aqui você teve uma como se diz, um calor, né? Passou um calor brabo quem pegou uma operação dessa em Vale. De qualquer forma, Vale para swing trade tá é horrível, né? Muito gap. BBDC, um inside basinho vem fraco. E Petro, né, chegou a ter 1% de alta, devolveu tudo, fechou um dia negativo, congestionando lá no topo, tá? Próximo alvo de 161.8 ainda, falta pouquíssimo, né, para cravar lá, menos de 2% para cravar esse 161.8, que é os 35,71. Nas ações aqui que eu costumo olhar, que subiram mais, foi Prio que se destacou. Prio deu um chute para cima. Magazine Luiza ela deu uma brecada, tá corrigindo depois de forte movimentação de alta. Açaí subindo quase 3%, ou Açaí foi embora. Breakout aí chegando a cravar hoje 100%, tá? Breakout lindo, lindo, lindo. Esse foi perfeito. BBSE também teve um dia de leve alta. BBAS nada. B3 também subiu um pouquinho. Correção ABC em B3. Rumo aos 13,60, tá? Pé cara aí 9%, pancada para cima. Soja também deu uma pancada para cima. Tem muitas ações aqui, galera, muitas ações mesmo. Vamos 3 sobre os 7%. É muita ação. As BDAs todas ficaram fechadas. Os commodities também. Os commodities ficou meio que negativo aqui. O boi, milho. O café que subiu um pouco. Tecnologia. Essas ações aqui, né, essas grades estão tudo misturadas, né? Porque eu baixei elas pelo TradingView. Então eu criei elas com base no TradingView. Então serviços de saúde, por exemplo. Aqui tem alguns aqui que nem fazem parte de serviço de saúde, mas pelo TradingView, como estava lá, eu coloquei da mesma forma que estava no TradingView, tá? Serviço de logística, por exemplo, HGX, VVO3, esse aqui é o Carrefour, ou seja, logística é supermercado, né? Varejo. Mas aí também é uma logística, né? Então eles tá tudo misturado. Mas se você analisar, também faz sentido, né?
serviços públicos, ó, energia, setor de educação, tudo misturado. Serviço de comércio, temos Cielo, Cogn, Tecno, Ninja, Elmod 3, Cogn. Lá vem produtos manufatureiros e minerais energéticos, onde estamos Vale, Goal, Fesa, Domo, CSN. Aqui era para ter VEG, não tem, né? Então você vê como é que tá tudo misturado. Quem quiser, galera, essa planilha aqui, ó, todas essas planilhas aqui de ativos para vocês ficar baixando e procurando, que tem muita ação, tá? Tem muita ação. Tem as BDRs também. Para quem quiser, é só pedir aí que eu vou exportar e manda lá pro grupo aqui no Profit mesmo, tá? Vou finalizar o vídeo com 40 minutinhos aí. Desculpem-me mais uma vez pela minha voz, pelas tosses aí dentro dos vídeos. Horrível mesmo, tá difícil pra mim. Eu não vou tomar mais nem remédio hoje. Não vou tomar remédio porque o remédio tem que fazer efeito, né, galera? Se eu ficar entupindo de remédio, não vai fazer efeito. Então hoje eu nem tomo mais nada, só tô tomando água o tempo todo. Tomando água e eita Jesus. Tomando água. Só foi falar em água que eu comecei a tossir bravo. Meu pai amado. Eu tô comendo mel de vez em quando, eu como um pouquinho de mel ali. Eu tô mais só com uma irritação na garganta, né? E se eu tomar um copinho de água gelada, qualquer coisa que esteja gelado, é o dia inteiro, assim. Hoje no almoço eu fui teimoso mais uma vez. Tomei um suquinho ali de goiaba ali, um pouquinho gelado. Fiquei a tarde inteira. Nem consegui descansar direito. Então, galera, um dos motivos também que eu queria falar pra vocês, por eu não estar acompanhando, como eu gostaria de acompanhar o mercado em full time, na parte da tarde, é porque eu trabalho à noite, tá? Sou vigilante. Então eu trabalho à noite, noite sim, noite não, noite sim, noite não. Então os dias que eu chego do trabalho à noite, como hoje eu cheguei do trabalho à noite, obviamente eu vou ficar no mercado até meio-dia. Na parte da tarde eu tenho que descansar. E amanhã, como eu já vou amanhecer, eu vou passar a noite em casa aqui hoje, vou descansar, amanhã eu vou estar com a mente mais descansada. Eu acabo ficando também até meio-dia. Por quê? Porque eu já acostumei essa rotina, né, para me poder ficar o dia todo. Não tem como, né? Eu tenho outros afazeres também, às vezes tenho afazeres para me fazer dentro de casa aqui à tarde. Então, se eu ficar aqui focado todo dia no mercado, eu não vou conseguir resolver minhas coisas. E por isso que eu opero mais pela manhã, no máximo até 1 hora, até meio-dia, 1 hora. Porque se eu estiver numa operação, já estiver dando meio-dia, meio-dia e meio, eu fico até o trade acabar, obviamente. Mas depois que encerrar o trade ali, eu só volto na parte da tarde ali no finalzinho, como hoje, para dar uma olhada, para fazer o diário, para fazer algumas anotações e etc. Mas fora isso, por isso aí eu não acompanho o mercado na parte da tarde. Raramente eu acompanho o mercado na parte da tarde, tá? Mas ó, não acompanho assim para me ficar operando, mas eu fico de olho o tempo todo, né? Abro o celular ali, olho para ver como é que os gráficos estão andando, se teve alguma entrada, alguma oportunidade. Eu fico acompanhando os gráficos por fora, vamos dizer. Mas para operar mesmo é só focado na parte da manhã, tá? Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Fiquem com Deus. Até amanhã. Entre nesse grupinho aqui, ó. Aqui eu vou soltar muita coisa legal. É mais prático do que ir lá pro Telegram, tá? O Telegram vai servir de como caixinha de anúncio, vamos dizer, de comunicação. Beleza, galera? Então até mais e até amanhã. Fui.